Boa noite, pessoal. Vamos aqui começando a nossa aula, nosso encontro do dia 25 de agosto, tá? A gente está começando aqui por volta das 7h05 e justamente estou começando cedinho, que é para eu poder disponibilizar o quanto antes até para as duas turmas. O pessoal vai entrar aqui, daqui uma meia horinha, vão acompanhar a aula, mas já vai estar em andamento, mas vão ficar à vontade para acompanhar em seguida pela plataforma Classroom. Tá bom, pessoal? Então tá, na última aula eu falei com os senhores da teoria geral dos recursos, tá bem? E hoje a gente vai prosseguir falando então, prosseguindo já sobre os recursos ainda, sobre a teoria geral, sendo vista no Código de Processo Civil, tá ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no código, o que ele está falando. Então, ontem eu ainda falei a respeito dos recursos, que é um rol taxativo, tá? A gente tem aqui, começa então com apelação, agravo de instrumento, agravo interno, os embargos de declaração, recurso ordinário, especial, extraordinário, agravo em recurso especial extraordinário e os embargos de divergência. Olhem só, os recursos eles não impedem a eficácia da decisão salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O que isso quer dizer? É que, via de regra, os recursos não vão ter o que eu já conversei com os senhores, o que se denomina efeito suspensivo, havendo as exceções legais, a exemplo do recurso de apelação, tá bom? Ou decisão judicial em sentido diverso, que o relator ele poderá imprimir o efeito suspensivo aos recursos, tá bom? Em hipóteses específicas, tá ok? Olhem só. Então vejam aí. A eficácia da decisão pode ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos seus efeitos, os efeitos da decisão, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Tem que atender, então, esses requisitos. A legitimidade do recurso, que eu já tinha conversado com os senhores também. Que aqui, como eu prometi na aula passada, eu vou abordando no Código de Processo Civil até de uma forma assim mais expedita, mais rápida, porque eu já conversei na aula passada sobre sobre a teoria geral, tá? Abordada doutrinariamente. Então, por quem pode ser interposto? Pela parte vencida, então tem que ter essa relação de sucumbência. Pelo terceiro prejudicado, que é aquele em que a decisão afeta de alguma forma a parte. E pelo Ministério Público, quando atua tanto como parte ou como fiscal da lei. A respeito do terceiro prejudicado, meus caros, ele tem que demonstrar a possibilidade da decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. O que implica dizer que aqui ele já está na qualidade de recorrente. Seria aquela pessoa que poderia ter intervindo mais prematuramente no processo na qualidade de interveniente, seja assistente litisconsocial, seja opoente, seja aqui o assistente simples, tá bem? Portanto, o terceiro vai ter que fazer essa demonstração, tá? Quando for recorrer na qualidade de terceiro prejudicado. Que eu fiz também a abordagem do advogado com relação ao fato de poder recorrer da sentença quando essa sentença fala de
no quesito relacionado aos honorários, tá certo? Ele não é terceiro prejudicado, ele vai atuar em nome próprio, tá bem? Não é no interesse do seu cliente. Cada parte interporá o recurso independentemente, ou seja, ele é voluntário e cada uma pessoa, cada parte, seja o autor, seja o réu, ou litisconsorte ativo ou passivo, esse recurso é interposto de forma independente, no prazo e com observância das exigências legais. No prazo que eu falo é que ele é tempestivo, tem que observar a tempestividade. E outro, que eu já conversei com os senhores, que deve atender, portanto, aos pressupostos objetivos e subjetivos, tá bem? Quais são os pressupostos? Só para eu rememorar aqui com os senhores. São os seguintes. Os subjetivos, legitimidade e interesse, tá bem? E os objetivos é a tempestividade, é o cabimento e o preparo, que é dentro do prazo, é o recurso específico para atacar aquela decisão e o recolhimento do valor para o processamento do recurso. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. O que é isso, pessoal? Aderir o outro. Isso é o que a gente denomina recurso adesivo, tá bom? E o que vem a ser o recurso adesivo? Significa que quando há vencido autor e réu, significa que existirá a sucumbência recíproca. A decisão, ou recurso, ou melhor, ou a sentença, ou acordo, foi desfavorável em alguma parte, seja para o autor, seja para o réu. Então, diante disso, imaginemos que dentro do prazo recursal, apenas uma das partes vencidas interpõe o recurso. Então, quando isso acontece, não tendo sido interposto esse recurso, deixa eu desativar o microfone do colega que está entrando. Não sendo interposto o recurso voluntário pela parte, sendo interposto só por um, quando aberto o prazo para o oferecimento das contrarrazões, em alguns recursos específicos, será possibilitado ao recorrido interpor o mesmo recurso de forma adesiva, tá certo? E esse nome ele vai ter o nome de recurso adesivo, tá bom? Então, olha, então pode aderir o outro. O parágrafo 2º fala: o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte. Então vejam só, os mesmos requisitos, por exemplo, de uma apelação, vai ter que ser adotada para apelação adesiva. Inclusive, por exemplo, quanto ao recolhimento do preparo, a adoção do prazo, tá certo? Que nesse caso, como é de forma adesiva, já passou o prazo inicial, vai ser dentro do prazo das contrarrazões. E assim sucessivamente. Então tem que adotar. E outra qualidade do recurso adesivo é o fato de que ele é subordinado, ele é acessório, ele segue a sorte do recurso principal, ou melhor, do recurso independente, de tal sorte que se eventualmente o recorrente do recurso independente desistir,
o mesmo acontecerá com o recurso adesivo, tá bom? Mas vamos prosseguindo para falar disso, que aqui a lei aborda melhor. Então, olhem aí. Além dessas características, tem que adotar outros requisitos, que é o seguinte. Primeiro, será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente for interposto no prazo de que a parte dispõe para responder. Ou seja, o mesmo juiz a quem é direcionado o recurso independente, o originário, é também que tem que destinar a interposição do recurso. E o prazo, que nem eu falei, é o prazo que essa parte vai ter para responder o recurso original. Então, veja, interposto o recurso vai com vista para a parte recorrida e, nesse prazo, a parte recorrida ela vai tanto contrarrazoar e, dentro desse prazo, vai recorrer adesivamente. Outra. A admissibilidade do recurso adesivo é para 3 tipos de recurso. Primeiro, apelação, recurso extraordinário e recurso especial. Existe um movimento na doutrina que estende também ao recurso ordinário. Todavia, não tem previsão legal, tá bom? É apenas uma discussão doutrinária. Outra. O recurso não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. É que nem eu falei, por ter essa índole, essa natureza de acessoriedade, prevista inclusive aqui no parágrafo 2º, essa relação de subordinação, então, se no recurso principal houver desistência, junto essa desistência vai levar o adesivo junto com o principal, tá bom? Ou melhor, é isso mesmo. E outra, se por alguma situação ele não for admitido também o recurso principal, do mesmo modo o recurso adesivo não será conhecido também, não será admitido também. Ok? Por quê? Que é o que a lei diz. Agora, saindo da realidade do recurso adesivo, a gente volta para a teoria geral. E olha só, o recorrente, justamente por essa característica de voluntariedade dos recursos, ninguém é obrigado a recorrer. Poderá a qualquer tempo e sem anuência do recorrido. Vejam que é diferente da petição inicial, da ação. Depois de citado, depois de contestada também, só desiste com a anuência do réu. Todavia, com relação aos recursos, não tem essa característica. Pode a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Portanto, não precisa de anuência. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquele objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ou seja, isso a gente vai tratar mais adiante, mas o que acontece? Embora haja a desistência, há uma situação que, quando há recursos repetitivos, se esse recurso tiver sido reconhecido como o representante da controvérsia, aquela tese ela vai acabar sendo abordada pelo tribunal. Muito embora o recurso seja, ou melhor,
muito embora no recurso haja desistência, vai haver a desistência, no entanto, por ter sido reconhecido como repetitivo, como sido o representante da controvérsia, o tribunal, muito embora reconheça a desistência, ele não vai deixar de apreciar essa tese repetitiva. Por quê? Porque, embora não vá mais se aplicar a esse recurso em que houve desistência, ele vai repercutir em outros recursos que abordam essa mesma tese. Por quê? Por causa dessa natureza de repercussão geral e de recursos repetitivos. Tá bem? É o que fala o parágrafo único do 998. Não impede a análise de questão que já tenha sido reconhecida e daquele objeto de julgamento de recursos repetitivos. Tá bom? Outra coisa, renúncia. A desistência vai acontecer quando o recorrente ele já interpôs o recurso e o recurso está sendo processado. A renúncia está relacionada ao fato de que já foi proferida a decisão, está aberto o prazo para a pessoa recorrer, todavia ela renuncia a esse direito. Então, tendo renunciado, significa que não vai mais correr prazo. E dali para frente ou vai transitar a decisão ou vai operar o efeito preclusivo, tá bom? Conforme for uma sentença ou uma decisão. E essa renúncia, do mesmo modo que a desistência, não necessita de aceitação da parte recorrida. Outro, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a sentença, ou melhor, a decisão não poderá recorrer. E aqui a gente tem um conceito de aceitação tácita. Então, considera-se aceitação tácita, no parágrafo único aqui, a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, o que vem a ser isso? Imaginem aí. O Joãozinho é condenado, ou melhor, o Chiquinho, que ele normalmente é o réu que eu uso de exemplo. Ele é condenado a pagar 10 mil reais por danos materiais ao João. E dentro do prazo de recorrer, ao invés de recorrer, ele deposita em juízo 10 mil reais. Então, com isso, se ele é condenado a pagar e ele paga, sinaliza que ele praticou um ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, feito isso, se ele no dia seguinte apresenta um recurso de apelação, ele não pode ser considerado. Por quê? Porque demonstrou a aceitação tácita da condenação. Tá bom? E isso aí, além do mais, é o que a gente denomina também preclusão. Ok? Que é quando pratica um ato incompatível com essa vontade de recorrer. Gostaria de aproveitar, estipular aqui para os meus diletos, compartilhar a tela. Passar um trabalho para os senhores, inclusive para verificar se vocês estão efetivamente assistindo às minhas aulas, pessoal. Quero saber se estão assistindo às minhas aulas. O professor está passando trabalho manuscrito. Com valor de 2 pontos. A entrega vai ser dia 31 de agosto de 2020, até às 19 horas, exclusivamente pela plataforma Classroom, tá bom?
para falar sobre os recursos de agravo interno e embargos de declaração, abordando os legitimados, as hipóteses de cabimento, os efeitos, as características e o procedimento, tá bom? É até o dia 31/8, até às 19 horas, e isso vale para as duas turmas, A e B. Motivo pelo qual eu informo que eu receberei apenas pela plataforma Classroom. Tá ok? Vamos prosseguir com a aula. Prosseguindo, considera-se, daqui eu já falei, dos despachos não cabe recurso. Seu Evandro entrou na sala agora. Só para lhe avisar, já estou há pouco mais de 20 minutos fazendo aqui. Eu estou gravando, tá? E vou disponibilizar esse restante para ficar mais cedo, para o pessoal poder assistir, inclusive para eu poder lançar no horário para a turma A também, tá bom? Eu peço, inclusive, que o senhor avise os colegas que forem entrando, e aviso que é importantíssimo, e aviso o senhor também, assistir o conteúdo anterior, tá bom? Tem coisa importante lá. Então tá. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Primeira coisa aqui, voltando da conversa e do que eu lancei lá anteriormente. Dos despachos não vai caber recurso. Então cabe contra as decisões interlocutórias, contra as sentenças, decisões monocráticas e acórdãos. Ela pode ser impugnada no todo ou em parte, tá bom? Pode ser apenas um pedaço, não precisa ser inteira, e pode também atacar, como eu já abordei na aula passada, só os fundamentos. E o prazo para interposição, ele vai contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, que no caso vai ser as procuradorias, a defensoria ou o Ministério Público forem intimados da decisão. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Olha que importante isso aqui. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida decisão. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que naquele ato da audiência, se ali sair uma decisão, se sair uma sentença, a partir dali vai começar a contar o prazo para eventual recurso. Só que notem, embora seja ali o dia, uma audiência realizada, por exemplo, hoje, dia 25, e hoje é uma terça-feira. O primeiro dia de contagem dessa audiência, ou melhor, desse prazo, não é o dia 25. Ele começa o dia 1, para eventual interposição de recurso, é a partir do dia 26, tá bom? Então é o primeiro dia útil subsequente. Exclui o dia do começo, inclui o dia do final, tá bem? Aplica-se o disposto no 231, inciso 1º a 6º,
ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. E o que é que vem a ser isso daí? 1003. É o seguinte, pessoal. Significa que a contagem desses prazos, vamos lá no 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo. Então, citação por correio é do dia da juntada do AR. Do mandado, quando a citação for por oficial de justiça, da data da juntada do mandado. Por ato do escrivão, quando ele é intimado em cartório, é da data dessa ocorrência, porque, afinal de contas, acontece em cartório. Quando for por edital, vai ser no dia útil seguinte ao último prazo do edital. E assim sucessivamente. Vamos voltar no 1003. Fala, é do 1 ao 6º prazo de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Ou seja, se houve uma decisão anterior à citação, por exemplo, foi concedida uma liminar sem ouvir o réu, então ele é citado, então com a juntada da citação, em que ele tem a ciência dessa decisão, a partir dali é que vai contar o prazo, tá certo? Veja, não é do dia que ele receber a intimação pelos correios, por oficial de justiça, não. É do dia que essa intimação for levada ao processo, ok? Daí a forma de interposição, via de regra. O prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório, conforme vai prever a norma de organização judiciária, ressalvado disposto em regra geral. Ou seja, o recurso ela é protocolada no cartório, via de regra no juízo, ou alguns outros concursos. Né? Alguns outros recursos serão interpostos diretamente no tribunal, a exemplo do agravo de instrumento, tá bem? Então, olha, tempestividade, que é um dos pressupostos objetivos dos recursos. Aferir a tempestividade de recurso remetido pelo correio é considerada, então, não a data que chega, mas a data da postagem. Então, pode demorar bastante ali, mas tem que se considerar lá nos correios a data da postagem. Prazo dos recursos. A regra geral de prazo de recurso, pessoal, é de 15 dias. Tá bem? 15 dias. E quando recorre, como o prazo é contado em dias úteis, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição. Tá ok, pessoal? Sim. Regra geral de 15 dias, que nem eu falei aqui. Todavia, tem uma exceção que são os embargos de declaração. E o recurso de embargos de declaração, ele tem um prazo de 5 dias para interpor. Tá bem? Caso de falecimento de parte ou de advogado, ou força maior, vamos dizer, por exemplo, processo digital que cai a internet na cidade inteira,
coisa que é super comum aqui em Itaituba, por exemplo, o prazo será restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Caso em que há litisconsorte no processo. Recurso interposto por litisconsortes, a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos seus interesses, tá bom? Então, havendo solidariedade passiva, está relacionado com o direito do réu, está relacionado com o direito obrigacional. Então, recurso interposto por devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas lhes forem comuns, tá bom? Certificado o trânsito, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou o chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem no prazo de 5 dias. Outro requisito pressuposto objetivo é o preparo. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação, o preparo, que é pagar as custas do processo, ou melhor, as custas do processamento do recurso, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, que essa pena de deserção é aplicada justamente àquele recorrente que, muito embora tenha todos os outros pressupostos, deixa de pagar as custas do processo. Tá, pessoal? São dispensados de preparo, inclusive de porte de remessa. Porte e remessa é a taxa que você paga para mandar, por exemplo, pelos correios ou pelo malote, o processo físico, tá bem? Então, quem é dispensado? MP, União, Distrito Federal, Estado, Município, Autarquia e aqueles que gozam de isenção legal. Deixa eu colocar aqui meu computador para carregar. Então tem que pagar. E se fizer esse pagamento de maneira insuficiente, deu uma travadinha aqui no meu computador. Opa, voltou. Tá? Voltou. Se pagar de forma insuficiente, o magistrado vai determinar que o recorrente pague o valor devido. E se não pagar o valor devido, aí pode também sofrer a penalidade, tá bom? Tá dando uma travada. Deixa eu fechar aqui umas coisinhas. Tá. Só um instantinho, pessoal.
Oi, tô aqui. O meu computador parece que deu uma travadinha. Deixa eu só parar de compartilhar. Só um pouquinho.